estamos no encontro 7, que corresponde ao capítulo 7 do livro, e hoje vamos falar de um color, o amarillo, que é um color que já falamos pouquinho em outro capítulo, nos capítulos iniciais, pero hoje vamos retomarlo, vendo um pouco mais esta questão que é um color que para algumas escolas de alquimia é um color que está dentro do processo de transformação e para outras não. Então, o amarillo é um color dentro da alquimia que traz estas questões, não? O amarillo está aí ou não está aí? E o amarillo representa, em realidade, os processos de transformação, muito especificamente alguns processos, porque podemos fazer um paragão com o azul, que também faz um processo entre o negro e o branco, não? Hace como um passagem. E acá existe como um passagem, pero é um passagem especialmente impactante por algumas questões, né? E que hace o passagem do branco para o rojo. Então, na alquimia mais antiga, nós teníamos 4 colores. Então, esta imagem nós já havíamos visto, não? Então, estes 4 colores eram o negro, o branco, o amarillo ou laranja também, né? O rojo. Seria este o processo que a pedra, não? A pedra filosofal vai tomando estes colores em suas transformações. Então, o que passa é que as escolas mais atuais, não? Aí estamos dizendo a partir de 1600, do século XV, XVI, não? Então, começa toda uma coisa de que não aparece mais simbolicamente o amarillo. Então, se vai falar del anigredo, albedo e rubedo, pero no más de las citrinas que tiene a ver con el amarillo. Entonces, el capítulo donde Hillman va a hablar del amarillo está muy centrado en la comprensión de que por qué quitaron el amarillo. O que passa que o amarillo não mais é considerado um passo do percurso alquímico. Então, se vemos o azul como um passagem e não está retratado no processo, é como um passagem solamente, não? Podemos dizer também, então, que o amarillo é visto como um passagem também, e não como um passo, como não tem uma impronta própria, está como entre uma coisa e outra. E os alquimistas antigos pensavam que tinham uma impronta própria, que não era solamente um passagem. Então, que a pedra estava amarilla e tinha algumas coisas muito importantes neste amarillo. Então, vamos ver um pouco o porquê todo esse conflito com o amarillo. Então, a primeira coisa é que o 4, o símbolo 4, que é um símbolo de unidade, da unidade do ser. E o 3 tem a ver com estas 3 entidades, essas 3 instâncias do ser, que tem a ver com o corpo, a alma e o espírito. Então, é como que o 4
recuerda um pouco lá Ouroboros, não? Este processo hã, de retorno, não? De retorno circular, de retorno al início, pero um retorno si mesmo, não? Um retorno a si mesmo em um outro nível, em outro na outra instância. É que justamente este motor, não? Este motor que hace esse circular, poderíamos representar por este amarillo que que desaparece, entonces, e que toma, entonces, el proceso um formato triangular, Entonces, o que significa isto exatamente, Em eh, vamos ver que em muitas culturas el amarillo, vimos um pouco isto passar com el negro, agora vamos ver com el amarillo. Que el amarillo para muitas culturas tiene uma questão de negatividade. Entonces, quando, não sei se em espanhol se diz isto, pero quando dizemos que uma coisa amarelou, se convertiu em amarillo, é porque não anda bem. Ah, el projeto amarelou, se diz em português. Então, quer dizer que se converteu em amarillo, que não vai avante. Ou a atitude de uma pessoa quando se converte em amarilla é porque não se pode ter confiança, ok? Então, se miramos a natureza, né? El amarillo, los colores del outono, ¿no? Los colores de las hojas que eran verdes se converten en amarillo, ¿no? Entonces, el amarillo certamente nos llama en muchos aspectos para eh, el proceso de envejecer, para la muerte, para el proceso de perda de vitalidad, de transformación. Entonces, nosotros vivimos en una cultura donde el viejo, el que se transforma, el que pierde la vitalidad, ¿no? La vitalidad que es muy fuerte en el blanco, ¿no? El blanco es pura vitalidad. Entonces, esta vitalidad cuando empieza a amarelar, ¿no? Entonces, es como que a nuestra cultura no le gusta mucho esto, ¿no? Nosotros no somos una cultura que cuida de los viejos, que considera ellos sabios, ¿no? Eh, somos de uma cultura que despreza el viejo, ¿no? Las cosas viejas, el envejecer, las personas no quieren se converter viejas, ¿no? Porque tienen miedo de ser descartadas, en realidad, de no tener más cuidado, no tener más amor, no tener más salud. Entonces, enquanto em outras culturas, muitas vezes, el envelhecer era visto como uma, eh, uma coisa, um sinal de sabedoria, de consistência, em nossa cultura a visão é negativa, né. É claro que estamos em uma sociedade muito materialista, né, o Ocidente especialmente é composto de uma sociedade muito materialista, onde o valor está na aparência das coisas, no poder, nas coisas materiais, não? Então, a consistência de uma vida construída, a consistência de alguma coisa que foi vivida e que se converte em sabedoria, não é reconhecida em nossa cultura. Esto está muy representado dentro de la alquimia por lo, lo amarillo. Entonces, e uma coisa muito interessante de notar
Hillman traz isto, né? Que nella suástica nazista, e eu não la coloquei aqui como exemplo, poderia trazer, mas não queria este símbolo em uma apresentação minha. Então, traz esta figura deste homem assim para representar a suástica, ok? Pero não queria uma suástica em um trabalho meu, então não la coloquei aí. Pero se recordam, na suástica tem exatamente as três colores de la alquimia menos el amarillo. Se recuerdan bien, el amarillo era el color que se pintava las casas, se colocava nela estrela que os hebreus tinham que fazer como obrigação de levar no pecho, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Se habla disso, eu não tenho uma leitura específica sobre isso para dizer assim, podemos cercar isto neste livro, ¿no? Pero já ouvi muitas vezes ele comenta de que os nazis tinham toda uma conexão com lo místico, com estas coisas mais energéticas, não? Então, me chama muito a atenção que a suástica está representada exatamente com os três colores desta alquimia que quita o amarillo e coloca o amarillo exatamente nela figura de las pessoas que são perseguidas por el próprio nazismo, não? Então, trae isto como uma observação, que eu creio que habla de muitas coisas a respeito da nossa cultura. Pero el amarillo también tiene una versión que es muy apreciada, porque el amarillo está en las flores, hay un amarillo en las flores, ¿no? Hay muchas flores que son amarillas, el sol se puede representar como amarillo, entonces el oro es amarillo, entonces hay un lado positivo también en ese amarillo. Entonces, hay esta dupla visión, tanto una negativa como una positiva, ¿no? Claro, dentro de la alquimia, recordar a ustedes que os colores não são coisas secundárias, não? Os colores dentro da alquimia hablam por si. Então, se a pedra está amarilla, a pedra, o color amarillo da pedra habla por si, habla de estágio, de momento desta pedra, não? Então, é como que quitar esse amarillo, é como que não considerar esse passo, não? Esse momento que a pedra está vivendo, está em sua transformação. E podemos ver isso dentro de nós outros também, porque esta pedra é nós outros também, não? Então, se vamos ver todos os passos que hicimos hasta agora, não? Então, saímos aí da prima matéria, da nossa infância, das nossas origens, não? Entramos em el mistério, entramos em las coisas iniciáticas mais difíceis também de contatar com a ombra, contatar com a morte e o renascimento, e depois de toda essa experiência que tem a ver com a Nigredo, pouco a pouco vamos transformando até chegar no branco, que é exatamente a consciência de si, o risco muito grande que existe do branco, de estarmos aí identificados com nossa excelência, com nossa blanquitude, com nossa capacidade de reflexão, não? Sabemos que este é o grande risco narcisista do branco, não? De se considerar tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, que não pode amarillar,
¿no? Entonces, es el camino así necesario. El blanco va a se convertir em amarillo, não há como. Um dia, el blanco empieza de uma forma muito sutil a se converter em amarillo. E quando vê, está amarillo completo. Então, é como que na nossa sociedade iluminada, científica, que sabe tudo, que controla tudo, que está tão orgulhosa de ter essa consciência, não? Pensar que possamos amarejar é um pesadelo, não? Um pesadelo. Entonces, pero el amarillo es un color de transiciones, ¿no? Entonces, cuando está acabando la noche y viene el nacer del sol, vamos ver el amarillo, el rojo, el naranja, ¿no? Aparecer ahí como colores que estão marcando a transição. Lo mesmo com a posta do sol. E há uma substância também que é muito importante dentro dos processos alquímicos, e que já falamos, quando falamos do sal, falamos também do azufre. O azufre é o color desta substância, el amarelo, ¿no? El color del azufre é el amarelo, amarillo. Este azufre é muito comum. Se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma região vulcânica, cerquita de vulcões ou de geysers, vamos ver as termas, né? Que há muito este azufre. E este azufre tem um olor muito forte também, né? E sua característica é este color amarillo. Pero ele sofre por uma série de circunstâncias, por estar aí muito, muito ligado às coisas do profundo da terra, né? Estas energias que vêm do fundo da terra, na forma de calor, né? E a sua capacidade de generar calor em reações químicas por si mesmo, ¿no? En contacto con la agua, generar calor. Entonces, que en realidad es el sulfuro de hidrogênio, ¿no? Cuando está en contacto con la agua y que genera este calor, ¿no? que tiene la capacidad de generar calor. Entonces, esto intrigaba mucho a los alquimistas, ¿no? Y también por ser este calor que recuerda un poco el fuego, ¿no? E que muitas vezes nos vulcões está associado precisamente a la lava, al fuego, ¿no? Entonces, este elemento está muito associado também a estas energias telúricas subterrâneas, ¿no? Entonces, es muy común que se asocie al infierno, ¿no? A Satanás, entonces a todas essas coisas que para nossa sociedade também significam o pecado, o sofrimento, as coisas que não são benitas, não? É como quase que o amarillo, então, é uma color de Satanás, não? Porque se é color del azufre, entonces es el color del infierno, ¿no? Entonces, hay acá, cuando vamos trayendo una visión también católica, ¿no? Del azufre, esta ligación, ¿no? Con eh, esta el inferno, que é
una, que dentro de una visión católica es un lugar terrible, ¿no? Que todos nosotros queremos no entrar ahí. ¿Ah? Entonces significa justo la negación completa de algunos aspectos de nosotros, ¿no? Que entonces cuando vamos ahí, este infierno tiene mucho a ver con la culpa, con las cosas que no somos bien adaptados a la sociedade, las normas de la sociedade, ¿no? Entonces tiene todo a ver com esto, ¿no? E claro que o grande pecado, ¿no? Ah, Tiene a ver com os desejos, né? Entonces, eh, eh, é como que o azufre está associado a aqueles desejos que não podemos viverlos, ¿no? Que não há como, não há lugar para viverlos. Entonces, não há lugar para viverlos porque quitamos o amarillo, ¿no? Porque antes se podia viver estes desejos, ¿no? Entonces é como que o azufre em um determinado momento da nossa cultura, da nossa sociedade, o azufre era um momento importante de aprendizagem, não? É justo o momento onde se fixa o aprendizagem por la vivência intensa de algo, já com maturidade, com capacidade de elaboração, é diferente de aquilo que vivimos como uma criança, né? Com um ninho. Então, já é uma vivência madura, uma vivência de assumir as coisas, né? É bem. Então, quitamos isso. Né? O que significa? Né? Bem, uma coisa que o azufre tem é que tem este olor, ¿no? Um olor muito forte que em zonas de vulcões assim ou de termas muitas vezes tem este olor que parece que tu estás no inferno, não? É um olor assim muito característico, não? Claro que é muito difícil falar de olores porque ou tu sente ou não sente, não? Pero se um dia tenéis a oportunidade, tem um olor muito característico, não? É um olor que para mim, pessoalmente, não é que tu podes dizer que é olor exatamente que apesta, não? Pero não é um olor também super agradável que tu queres usar como perfume, não? Então, é como que isto é uma manifestação que é muito difícil de esconder, porque são as coisas do nosso desejo, as coisas que são subterrâneas, que queremos não fazer ver, pero estão aí. Bem, o amarillo também é um color muito difícil de se esconder, não? Porque é vibrante, porque é solar. Então, é como que este amarillo representa também estas coisas que muitas vezes não queríamos amarelar, né? Queríamos nos manter em um ideal, né? Pero quanto mais queremos nos manter no ideal e transcender o passado, mais a azufre apesta e diz: estou acá, estou acá, estou acá. Entonces, este olor, ¿no? Esta representación también, ¿no? Que tiene mucha ligación con la muerte y la putrefacción. ¿No? Entonces, tiene a ver también las hojas que se convierten en amarillo, ¿no? Este proceso de que hay cosas que tenemos que dejar, ¿no? El desapego. Entonces, imaginen que las hojas en el otoño deciden que no dejar. Mis hojas están amarillas, pero yo no quiero dejar mis hojas porque son muy importantes para mí. Entonces, voy
segurá-las acá. Então chega a primavera e não há como brotar novas hojas, não? Porque estou aí apegada a las viejas, não? Entonces, el amarillo tiene mucho a ver también con soltar, con dejar que las cosas que tienen que morrer morram, ¿no? Que se transformem, que exista este processo que é a putrefação, que se usa esta palavra em alquimia, não? Que é essa decomposição. Quando as coisas se decompõem, então é como que este cuerpo de las cosas se convierte en alimento para las demás, ¿no? Entonces, es un estado de confianza y de entrega, ¿no? Dejar que las cosas que já serviram se vão e se transformem, ¿no? Confiança em quê? Confiança em que, sim, vai nascer outras hojas, não? Confiança que vão haver flores, frutos, né? Então, já não necessito estar aí com uma coisa que já não me serve mais. Então, e muitas vezes podemos relacionar, né, o azufre por la sua presença, né, por la sua força vulcânica, por su amarillo, ¿no? Tiene una energía yang, ¿ok? Entonces, el azufre en algunas circunstancias prende fuego, ¿no? Entonces, puede, principalmente en contacto con la agua, puede explotar, ¿no? Entonces, esto nos habla, ¿no? De esta energia contida dentro do azufre, e que em contato com algumas emoções que quizás não estão bem elaboradas, não estão bem refletidas no bianco, não? Então, aí pode generar uma explosão, principalmente quando cercamos de não manifestar el azufre, o el amarillo. Entonces, que cercamos de no verlo, ¿ah? Porque el problema del blanco é a cegueira, ¿ah? Não é solamente el negro que estamos cegos, nel blanco, nel excesso de consciência, né? O excesso de consciência, o excesso de luz provoca a ausência de consciência, né? Então, a cegueira blanca, né? Entonces, quando é que nos impede de ver, né, de assumir em realidade o amarillo. Entonces, quando existe essa desconsideração, pode haver uma explosão. É interessante porque hoje falamos um pouco disto, não sei se dão conta disto, não? Porque falamos isto. Muitas vezes temos uma idealização blanca, não? De uma relação, é branco, e não queremos ver que está amarelhando, está se convertendo em amarillo, e não queremos ver, e nós queremos ver, então estamos aí está quase todo amarillo, está um amarillo azufre, e tem olor de azufre, e não queremos ver, estamos na cegueira branca, então, até que é um ponto que explode. Explode porque necessita explodir, porque não queremos ver de outra forma, não? Então, o amarillo é como um motor, não? Então, ou te impulsiona para o cambio conscientemente, tu decides e se dá conta que deves cambiar e vá, não? Ou então se converte em uma reação inconsciente, e que vai provocar compulsões. Então, podemos ver que, por exemplo, o fósforo tem azufre, por isso que queima. Então, se esta energia não está consumida para generar mais vida, pode
voltar-se contra nós outros também, ¿no? Entonces, el azufre, ¿no? Puede tornar-se um elemento que vai corromper, não? Um corruptor de algumas coisas que muitas vezes temos, não? Temos que fazer este processo, não? Então, uh, de transformação, este motor de transformação, seja por uma reação, por uma energia que se libera, né? E que nos dá calor e vida, né? Ou seja, por uma explosão. Né? Então, é interessante, né? Porque o azufre tiene esta reação e vai generar calor dentro de seu próprio corpo, não? Então, não é que estamos colocando calor aí, né? E dentro de si mesmo genera o calor, né? Então, habla muito desta conexão com o amarillo, não? Porque o amarillo é o estado de maturidade onde nós aprendemos a generar nosso próprio calor, né? Não esperar que os outros me deem o calor. Sí, claro que é bonito, é gostoso encontrar um calorcito externo, afetivo, sensual. Isto não é que somos autossuficientes, não? Pero muitas vezes somos super carentes porque não sabemos que generamos nosso próprio calor. Então, esperamos que de afuera alguém nos dê tudo o que necessitamos. Enquanto que no amarillo é o momento da vida que nos damos conta que sim, nós outros generamos o que necessitamos e podemos estar em ressonância com um calorcito externo que deixa a vida mais bonita, mais interessante e que nutre aún mais a nossa vitalidade. Pero não há uma dependência. Bien. Então, acá um pouco que eu falava, né? Que muitas vezes a negação do amarillo está nesta cegueira branca, né? Que é uma cegueira muito narcisista, né? Onde eu sou perfeito, não posso macular nada, não pode haver mas nem pensar em amarillo, né? Então, é como uma identificação narcisista, onde em nível de ego, nós outros pensamos que somos perfeitos, não? E claro que não somos, então estamos todo o tempo negando o amarillo, não? Negando, negando, isto nos impede de ter sabedoria e maturidade. Não? Então, quando temos o amarillo, não? Entramos no amarillo, entonces, yo dejo de ser el centro de la sabedoria del mundo para ser uma parte de um mundo que constrói sabedoria, né? Então, o outro, a opinião do outro, a diversidade de opiniões, a diversidade de manifestação, passa a não ser considerada mais um risco, mas sim uma dádiva, uma coisa bonita, uma coisa interessante que pode nos tornar mais ricos aún, ¿no? Pero claro que para eu ser tocada por isso, eu tenho que assumir meu amarillo, ¿no? Porque muitas vezes a presença do outro te diz justamente isto, ¿no? Mira que estás tão blanquito, ¿no? Pero hay acá um pontito que não está bem, né? E quando este este que te diz: "Ai, um pontito acá que não está bem", empieza a amarillar, né? Nel senso que a perfeição, aquele ideal não existe mais. É muito bueno esto, ¿no? Pero
temos que estar disponíveis, ¿no? A sair da autoidealização. ¿No? Então, es dejar este encantamento, ¿no? El encanto com a subjetividade, ¿no? Com as coisas que eu penso que são assim, que eu vivo assim, que é tão importante para mim ser assim, ¿no? E abrir-se, saber que essas coisas que eu vivi, a forma como eu percebo as coisas, sim, são importantes, mas não são verdades incontestáveis, não? Então, que há uma fluidez, uma disponibilidade à transformação. Isso me concede uma capacidade de ver, amplia a visão. Enquanto que podemos estar no negro cegos, no branco cegos, acá nós outros desenvolvemos por uma vivência intensa de diversidade, de contato, de entrega às transformações da vida, então desenvolvemos a capacidade não somente de mirar, pero de ver com intensidade o que o mundo nos apresenta, não? Então, me gostaria, deixa eu ver como estamos de tempo. Ok, porque me gostaria de contar uma história que para que quem inicie o processo de mulheres que correm com os lobos, nós outros vimos em um tramito de um capítulo esta história, pero quando eu leí El Amarillo, me recordei desta história que James Hillman não traz essa história no livro, pero me gostaria de trazer esta história porque é uma história que está no livro de Clarissa Pinkola Estes, não? E que para mim retrata muito bem este passagem que estamos vendo hoje, que é a história do anciano na neve. Então, se conta que em uma região de muito, muito frio, dessas regiões do norte do mundo, onde cai muita neve, havia uma tempestade, era noite e havia uma tempestade onde um viejo muito viejo estava dentro de um bosque no meio dessa tempestade branca e que tudo era branco, tudo estava branco e um frio e a noite que venia este estava era muito muito viejo, era tão viejo, tão viejo que sus pelos eram assim como já amarillos, não? Sabe quando uma pessoa tem os perros blancos e que se convertem em amarillos? Os dentes eram amarillos de tão viejo que este homem era, não? E as unhas também eram amarillas de tão viejo. E ele estava perdido no blanco, não? No blanco da neve, do frio, frio. E caía uma tempesta fortíssima. Ele caminhava, já não se sustentava mais em pé, estava que se morria. Então, finalmente, quando já não tinha mais forças, encontrou uma casita e bateu na porta, não? Sonou na porta de la casa e abriu a porta uma senhora gordita, uma senhorita, uma senhora, não uma senhorita, uma senhora gordita, assim, já como 60 anos, não? Muito simpática e muito calientita, não? Ela abre a porta e este homem cai por terra, cai no piso. E já estava assim, era o último respiro, não podia mais, né? Então, ela o ajuda a erguer-se e vai a uma poltrona, dessas poltronas que cabem duas pessoas, né? Lo senta aí
senta a su lado, que estava em frente a um foguito, não? Uma lareira onde havia um foguito e a casa era muito calentita. Ela hizo uma sopita e deu esta sopita nela sua boca e depois lo apoiou assim nas espaldas, assim, no pecho e lo hice dormir. E este homem se quedou aí dormindo assim nesse calorcito, não? Então, pouco a pouco, se passou a noite, não? Passava a noite e, a um certo momento, ela mirou e já não tinha mais um viejo, e sim um jovem, como que tinha 18 anos, belíssimo, belíssimo, com o color de los pelos muito, muito amarillos, não? Amarillo ouro. Então, ela não disse nada, e continuou cuidando, dando ele calor. Quando era o sol começava a sair novamente por um novo dia, então ela já tinha um um ninho um ninho como que tinha 2 anitos em su pecho. Entonces, la mira y sorri muy feliz, ¿no? Entonces, ella mira sua cabeça e tiene estes vellos amarillos ouro, ¿no? Entonces, quita 3 pechos e los atira por terra. E cada um que vá por terra hace tim, 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 como se era de ouro, não? Entonces, el niño sorríe e segue su camino, sai da casa e se vai, ¿no? Entonces, se vai com o dia. Entonces, o que quer dizer isto, não? Entonces, exatamente este processo, não, de urubótico, não, del amarillo, não, que sai del blanco, não? E que nos conduz, né? Conduz a uma coisa de vitalidade, né? A uma coisa de afeto, de uma coisa de vivência, né? E também, né? de, de uma potência vital, né? E quando ela quita estes 3 pedidos, né? Antes do ninho sair, podemos pensar também que a nossa energia vital necessita uma direção. Então, isso recorda um pouco o que hacemos com as plantas, não? Que muitas vezes podamos algumas plantas para que direcionar a sua energia para alguns galhos de árbol para que deem frutos, flores, não? Então, se dispersa muito a energia, então não dará tantos frutos e flores. Então, significa isso também, né? Que pela nossa energia vital, que está representada por el amarillo ouro, né? Necessitamos também saber direcioná-la, né? Também dar uma direção correta aí. Né? Então, eu quis trazer isto porque me pareceu muito precioso em relação a que estamos vendo hoje. Né? Então, o que passa quando saltamos o amarillo, né? Que é o que passou com a proposta mais recente da alquimia. Né? Então, podemos estar aí muito rápido no rojo, né? Saltar del blanco al rojo. Então, o rojo é color, não? O color de la piedra, que, segundo eu vejo, tiene que maturar para chegar aí. Por quê? Porque estamos no blanco como uma condição reflexiva ideal,
e saltamos para a corporificação do rojo, não? Porque o rojo é o momento onde a pedra está pronta para fazer o processo de manifestação de plenitude, o processo de entrada no oro, na energia de plena manifestação. Por quê? Porque el rojo é como uma corporificação, ¿no? Porque o rojo é o color del sangre, o color de la vida, de la pasión. Então, é como que existe uma integração depois de uma vivência espiritual, uma vivência de sabedoria, ¿no? Então, eu posso corporificar, ¿no? Então, quando eu não tenho este processo de amarelar este branco, não? É como se eu entro na energia del rojo sem a sabedoria para poder lidar com isso. Então, muitas vezes este rojo, ao invés de manifestar integração, o calor de la manifestação plena del ser, vai se manifestar com autoritarismo, com fúria, com tudo o que não queríamos construir, né? Porque para ter a energia da integração é necessário uma construção, ok? Então, o amarillo é uma dissolução da imposição do tempo. Em que senso isto, não? O amarillo nos diz que tudo tem seu tempo, não? E não é o tempo, a imposição externa do tempo que deve dizer qual é o tempo de meu processo de integração. O processo de integração de uma pessoa é uma coisa muito delicada, né? E que temos que dar a progressividade necessária para que suceda, né? Então, eu sempre digo quando as pessoas fazem a dança de la semente, não? Que muitas vezes a pessoa quer forçar, está acabando a música, eu tenho que crescer, né? Então, existe uma imposição externa que muitas vezes não é o tempo orgânico, né? E se nós provamos, por exemplo, forçar uma plantita a crescer lá forçando, não? É possível que eu mate a plantita, arranque da terra, não? E não vou fazê-la crescer desta forma. Então, o amarillo é retornar a este tempo de maturação. É interessante porque o amarillo é o tempo da putrefação também, não? No senso de o tempo de deixar coisas morrerem, não? Ao mesmo tempo, é o tempo de deixar coisas nascerem, como o sol no cuento do ninho, não? Então, pero tudo tem um tempo, um tempo. Então, o amarillo nos ensina a cuidar das coisas enquanto crescem, enquanto se transformam, e aceitá-las no processo de transformação, especialmente as coisas de dentro de nós outros. Então, é o resgate de los tempos de la alma e da nossa própria alma, da alma do mundo, é perceber que as coisas têm que ser respeitadas em seus tempos próprios, não? Isto não significa que eu vou confundir isto com ser enganado, com as escusas para não fazer coisas, não? La excusa para procrastinação, não é isto, não? É simplesmente a percepção sutil de que bem, de que estou em processo, não? Sem juzgar, não? Que não, eu já devia estar pronto, porque os outros já estão, porque os outros são assim, não? Não, como eu sou, não? E como pues puedo
a correr quem soy, como hizo la vieja, ¿no? Que acorreu el verbo. Então, perceber que la opus, que é esse momento supremo de integração dentro da alquimia, e que o amarillo é parte disto, não? La opus é circular, não? É quatro, é circular. Então, em realidade, quando chegamos ao supremo de integração, começamos um novo processo, não? Um novo processo onde novamente vamos entrar em contato com a prima matéria e com el negro, e aí vai. Existe uma continuidade no processo.